eu sou Francisco Garcia e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o processo civil, envolvendo dicas para concursos públicos e para a OAB. O tema de hoje será citação. E se vocês estiverem ou puderem estar ao lado de um vade-mecum para acompanhar as remissões legais que serão ditas no transcorrer da aula, o aproveitamento será melhor. Pois bem, petição inicial. Os requisitos de uma petição inicial listados lá no artigo 282 do Código de Processo Civil. Quais são? Nós sabemos que para que todas as vezes que nós vamos bater a porta do Poder Judiciário, a lei processual civil predeterminou o modo, o tempo, o lugar e a forma com que nós devemos bater a porta desse mesmo Poder Judiciário. E esse modo inicial de se procurar um direito que foi supostamente aviltado, desrespeitado, dá-se pela apresentação da petição inicial, que tem requisitos formais determinados pelo CPC. Eu falo da lista ou do elenco de requisitos localizados no 282 do Código de Processo Civil. Eles, primeiro requisito, fala do juiz ou tribunal a que é dirigida, ou seja, você tem que endereçar o pedido que vai formular perante o Poder Judiciário. Depois, você tem que se qualificar, melhor dizendo, e qualificar a parte adversa em face de quem você ingressa. Os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. Após, você vai contar a muvuca que aconteceu no mundo fático, que fez com que você precisasse da ajuda do Poder Judiciário. Ou seja, terceiro requisito, fato e fundamentos jurídicos do pedido. Após, você pede o pedido com as suas especificações, é o quarto requisito de uma petição inicial. Seguidamente, o valor da causa. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e o requerimento para a citação do réu. Citação é um dos momentos do processo mais importantes, porque se a citação não acontecer na forma predeterminada legalmente, o processo não será nulo, o processo será inexistente, segundo jurisprudência do STJ e segundo a maioria dos doutrinadores que escrevem na área processual civil. Tamanho é o vício experimentado pelo processo, quando a citação não atinge o seu objetivo. E qual é o objetivo da citação? Ora, o objetivo da citação vem elencado lá no artigo 213 do Código de Processo Civil. Aliás, o regime jurídico citatório está entre os artigos 213 e 233 do Código de Processo Civil. E qual é então o objetivo da citação? Qual é o conceito de citação e consequente objetivo? Citação, na verdade, é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado, a fim de se defender. Evidentemente que essa citação difere-se do outro instituto denominado de intimação. A citação dá-se somente uma vez dentro do processo. A intimação, por sua vez, dá-se tantas quantas vezes forem necessárias dentro do processo. Todas as vezes que houver qualquer ato praticado dentro dele processo, a parte adversa será intimada, nos termos do artigo 234 do Código de Processo Civil. E agora, com um objetivo diferente da citação. Ora, a intimação tem o objetivo de falar ou de comunicar à parte para fazer ou deixar de fazer alguma coisa dentro daquele processo. Então, a citação válida, ela aperfeiçoa a relação jurídico-processual. Isto é, instaura-se, em definitivo, a relação jurídico-processual envolvendo o autor, o Estado-juiz e o réu. E, depois de essa citação ocorrer nos moldes predeterminados processualmente, entre os artigos 213 e 233, ela promove, endoprocessualmente falando,
as consequências previstas no artigo 219 do Código de Processo Civil, que é isso que a gente começa a falar a partir de agora. Ou seja, dos efeitos produzidos dentro do processo, isto é, endoprocessualmente falando, decorrentes, tais efeitos, de uma citação válida. Artigo 219 do Código de Processo Civil. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa. E ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. Primeiro trecho. Estudemos, então, cada um desses trechos do artigo 219. Primeiro, a citação válida torna prevento o juízo. O que é tornar prevento o juízo? Tornar prevento o juízo é dizer que será aquele juízo A e não o juízo B, C ou D que irá resolver a pendenga instaurada perante o Poder Judiciário. Tornar prevento o juízo é dizer que se várias ações idênticas foram distribuídas, aquele que primeiro promoveu a citação válida, primeiro despachou, melhor dizendo, no intuito de ocorrer a citação válida, e em ocorrendo essa citação válida, é ele, juízo, que se tornará prevento, é ele que vai resolver a pendenga. Como consequência dessa prevenção, ocorre o fenômeno seguinte, a que alude o artigo 219. Eu falo da litispendência. A citação válida torna prevento o juízo e induz litispendência. Isto quer dizer o quê? Que nos demais juízos onde a mesma ação tramita, elas deverão ser extintas sem resolução de mérito, com fundamento no inciso 5 do artigo 267 do Código de Processo Civil. Extingue-se o processo sem resolução de mérito, dentre as várias possibilidades do inciso 5, quando houver a litispendência. Então, a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa. O que é fazer litigiosa a coisa? Ora, fazer litigiosa a coisa nada mais, nada menos é do que ter sido, por intermédio da citação válida, oficializada um conflito de interesses perante o Estado juiz. E agora, o Estado juiz, que se incumbiu de pacificar todos os conflitos de interesses, à luz do inciso 35 do artigo 5º de nossa Constituição, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, dizendo que todo direito lesado ou simplesmente ameaçado, via de regra geral constitucional, deverá ser pacificado sob a intervenção estatal, especificamente sob a intervenção do Poder Judiciário. Então, decorrente dessa citação válida, o Estado juiz toma ciência oficialmente e constitucionalmente de que aquele conflito de interesses existe dentro daquela sociedade, e aí ele se obriga a resolver. Ele se obriga a dizer o direito no caso concreto. É tanto que o juiz não pode, a partir desse instante, dizer que não vai resolver a pendenga, ou porque não sabe, ou porque não tem lei, ou porque, enfim, não quer resolver. Como ele se obrigou a resolver todas as pendengas por determinação constitucional, o artigo 126 do Código de Processo Civil estabelece que, se não houver lei específica a reger, ou seja, se existir uma lacuna no direito, o juiz deverá lançar mão das espécies ou das possibilidades de colmatação do direito, de preenchimento das lacunas no direito. Eu falo da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito. Então, a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa. E ainda quando ordenada por juiz incompetente, esse juiz incompetente é uma imprecisão terminológico-legislativa. Por quê? Porque não existe juiz incompetente. Quem recebe a atribuição competencial são as varas e os demais órgãos fracionários, câmaras, turmas, tribunais, enfim, são eles que recebem as atribuições competenciais para resolver dados conflitos. E quando isso acontece,
quando a norma dá a atribuição competencial aos órgãos do Poder Judiciário, a menor unidade judiciária a receber essa atribuição competencial é a vara. Vara é a menor unidade judiciária a receber atribuição competencial. Vara é sinônimo de juízo. Então, essa passagem do artigo 219, onde fala em juiz, leia-se juízo. E ainda quando ordenada por juízo incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. E o que é constituir em mora o devedor? Constituir em mora o devedor é, a partir da citação válida, ser determinado o início do cômputo dos juros moratórios quando o juiz decidir se o autor tem ou não tem razão. Então, se o autor tiver razão, os juros moratórios decorrentes daquele direito que foi afrontado serão ou incidirão a partir de que momento? Ora, constitui em mora o devedor. A partir de que instante? Ora, depende. Depende do local onde a ação tramita, do local do Poder Judiciário onde a ação tramita, porque aí vai existir uma lei ou uma jurisprudência que irá determinar o início do cômputo dos juros moratórios, podendo ser, inclusive, esse início desse cômputo antes do ajuizamento da ação. A exemplo da súmula 54 do STJ, que estabelece ou que nos diz que nos casos ou nas obrigações extracontratuais, a exemplo dos danos morais, o cômputo dos juros moratórios dá-se a partir do evento danoso, isto é, antes do início da ação, antes do ajuizamento da ação. Já se a ação se desenvolve na Justiça do Trabalho, por exemplo, o artigo 883 da CLT estabelece que o cômputo dá-se em qualquer situação a partir do ajuizamento da ação. E assim sucessivamente, como por exemplo a súmula 188 do STJ estabelece que nos casos envolvendo ação de repetição do indébito, o cômputo dos juros moratórios dá-se a partir do trânsito em julgado da decisão. Finalizando, o artigo 219, a citação válida, ainda que promovida por juiz incompetente, leia-se juízo incompetente, interrompe a prescrição. Isto é, todo o prazo prescricional para se pretender aquele direito é restituído. Sendo assim, temos a noção dos efeitos de uma citação válida dentro de um processo, endoprocessualmente falando. Essa a noção rápida do que vem a ser uma citação e seus efeitos. Obrigado e até a próxima.